Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar em uns textos da doutrina espírita, sabe? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Sim. E todos eles, de um jeito ou de outro, parecem levar a uma pergunta que é, assim, quase incômoda, né? Para que serve tudo isso? Uhum. No fim das contas, para que estudar sobre reencarnação, mediunidade, se a vida real, o boleto, o trânsito, continuam ali batendo na porta todo dia? Qual é o objetivo prático disso tudo? Olha, essa é a pergunta de ouro, não é? E a resposta que as fontes dão é surpreendentemente direta, talvez até um pouco radical. Como assim? O propósito não é formar teólogos ou, sei lá, especialistas em fenômenos. A essência de tudo é um convite para a ação. É um manual para nossa reforma íntima. Ah, entendi. Em A Gênese, por exemplo, diz que o progresso da Terra está ligado diretamente à depuração dos espíritos que a povoam. Não é algo abstrato, sabe? Claro. A melhora do mundo lá fora começa obrigatoriamente com a nossa melhora aqui dentro. Certo. Então isso vira a chave de tudo. Quer dizer que alguém pode passar décadas estudando a comunicação com os espíritos, entender toda a mecânica da reencarnação, Sim, citar os livros de cor, mas se essa pessoa continua sendo, sei lá, impaciente na fila do supermercado, tratando mal o atendente de telemarketing ou espalhando fofoca, todo esse conhecimento, segundo as fontes, perdeu o propósito. é exatamente essa a provocação. O conhecimento, nesse contexto, não é um troféu intelectual, é uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso, uma ferramenta para desmontar os nossos maus hábitos, as nossas tendências negativas. A doutrina oferece o porquê, né? Ela explica que somos espíritos imortais, que nossas ações têm consequências. Certo. Entender isso deveria ser o combustível para a mudança. Se o conhecimento fica só na teoria, ele vira uma bagagem inútil, um peso morto. O valor real está na aplicação, para a gente se tornar um pouquinho melhor no dia a dia. Ok, mas vamos ser sinceros. Ser uma pessoa melhor é um conceito muito amplo, né? Quase genérico. Sim, é verdade. Muitas filosofias pregam a mesma coisa. O que a doutrina espírita traz de específico para essa jornada, segundo o que a gente analisou? O que ela adiciona para não ficar só no campo das boas intenções? Ela oferece um mapa, um guia prático. Em vez de só dizer seja bom, as fontes detalham o que é ser bom na prática. Ah, Elas dão um perfil, um checklist, se a gente quiser usar um termo moderno, do que seria o homem de bem. Não como um santo inalcançável, mas como um norte, um objetivo. É aí que a filosofia vira psicologia aplicada. e é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque quando eu li a descrição, principalmente na questão 918 de O Livro dos Espíritos, a minha primeira reação foi pensar: isso é impossível. É uma reação comum. A lista é longa, né? É bom, humano, benevolente com todos, sem distinção, não é vingativo, perdoa, sacrifica os interesses pela justiça. Parece um ideal completamente fora da nossa realidade. Dá aquela sensação de que a gente nunca vai chegar lá. E essa sensação é super compreensível. Mas a chave está em como a gente encara essa lista. Não é um padrão para a gente se sentir culpado. É um espelho para autoanálise. Um espelho. Isso, o ponto central da questão 918, não é a perfeição, mas o processo. A resposta diz que o verdadeiro homem de bem interroga sua consciência sobre os atos praticados. Ah, então o foco é na autoavaliação. Exato. Ele se pergunta: eu não violei a lei, eu não fiz o mal, eu fiz todo o bem que pude. O foco muda do resultado final para o esforço diário. Não é sobre ser perfeito, mas sobre tentar sinceramente ser melhor a cada dia. Nossa, isso muda tudo. Então não é um título que se conquista, tipo, pronto, agora sou um homem de bem. De jeito nenhum. É mais um verbo, uma ação contínua. É o ato de se perguntar, de se avaliar. Isso torna a jornada mais humana, né? Mas possível. Mas vamos detalhar um pouco. O texto fala em ser benevolente e indulgente. No dia a dia, o que isso quer dizer? Ótima pergunta.
São palavras que às vezes soam um pouco antigas, mas o conceito é super atual. Benevolência, do latim, significa literalmente querer bem. Querer bem. É mais do que não desejar o mal. É uma postura ativa de desejar o bem do outro, de torcer pelo sucesso, de se alegrar com a felicidade do próximo. É o oposto direto da inveja. Entendi. Ver um colega ser promovido e ficar genuinamente feliz por ele. Exatamente isso. Em vez daquela pontinha de incômodo. E a indulgência? Essa parece ainda mais difícil. Talvez seja o maior desafio da nossa época. Ser indulgente é ser tolerante com as imperfeições dos outros. É entender que cada um está numa luta particular, num estágio diferente. É ver alguém cometer um erro e, em vez de apontar o dedo, tentar pensar: o que levou essa pessoa a agir assim? Quais são as dores dela? É suspender o julgamento, sabe? Nossa, isso é muito difícil. Pensa numa discussão de família no WhatsApp. A indulgência seria ler uma opinião contrária e não partir para o ataque, mas tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo discordando. É um exercício de humildade gigantesco. Sobre-humano. Como se faz isso quando a mágoa é real? A visão que os textos trazem do perdão é muito pragmática. Não é um favor que você faz para o outro, é um ato de inteligência emocional para si mesmo. Como assim? Guardar rancor é como tomar um veneno esperando que o outro morra. O ressentimento prende a gente no passado, consome energia, perdoar não é esquecer, nem concordar com o erro. Certo. É liberar o peso. É o vínculo emocional negativo que te prende àquela ofensa. É uma decisão de se libertar. E essa libertação é essencial para o nosso avanço. Peraí, mas se a gente fala tanto em indulgência, em perdão, em não julgar, isso não pode soar um pouco passivo? Como se a moralidade fosse só sobre não fazer o mal? Boa observação. Ficar no meu canto sem prejudicar ninguém já me qualificaria como de bem? Onde entra a ação nisso? Essa é a distinção crucial que as fontes fazem. É o que diferencia essa moralidade de uma filosofia de viva e deixe viver. A ausência do mal não é suficiente. É preciso a presença ativa do bem. A moralidade que é proposta é proativa. Não basta não roubar, é preciso ser honesto. Não basta não odiar, é preciso amar. Não basta não atrapalhar, é preciso ajudar. E por que essa ênfase toda na ação? Porque as fontes identificam um inimigo muito claro, um adversário que precisa ser combatido ativamente. E esse inimigo é o egoísmo. O egoísmo. A pergunta é: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? A resposta é curta e direta. É o egoísmo, daí deriva todo o mal. Uau! Em obras póstumas, ele é chamado de a verdadeira chaga da sociedade. Pense em qualquer problema. Uma briga de trânsito, corrupção, guerras, disputas familiares. Se você puxar o fio da meada, quase sempre vai encontrar o egoísmo na raiz. A minha vontade, o meu direito, a minha opinião. Exato. O meu ganho acima de tudo e de todos. E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então, se o egoísmo é o veneno, a caridade ativa é o antídoto. Mas é importante definir caridade aqui, né? Porque a primeira imagem que vem à mente é a da esmola. Exato, e o conceito é infinitamente mais amplo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a definição mais completa, que é a fórmula da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Peraí, então as três coisas que a gente acabou de discutir? Isso. Veja como isso é genial. Querer o bem, não julgar e liberar a mágoa são, juntas, a definição de caridade. A ajuda material é só uma das manifestações possíveis da benevolência,
Mas a caridade real é uma postura constante, Então a caridade pode ser um pensamento? um sentimento. Com certeza. Pode ser a caridade de um bom pensamento para alguém que está passando por dificuldade, a caridade do silêncio, de não passar adiante uma fofoca, Nossa, sim. a caridade de ouvir um amigo com atenção, sabe? Sem interromper para falar dos seus próprios problemas. É essa prática constante que vai, pouco a pouco, corroendo a fortaleza do nosso egoísmo. Ela nos força a tirar o foco da gente mesmo e colocar no outro. Olhando para tudo isso que a gente conversou, o que fica para mim é que a doutrina oferece menos um conjunto de regras e mais um espelho. Um espelho, gostei da imagem. Um espelho que mostra onde nosso egoísmo ainda fala mais alto e onde a caridade pode atuar. Mas, de novo, a lista de tarefas é enorme. Benevolência, indulgência, perdão, é muita coisa para mudar de uma vez. É paralisante. E seria um erro e uma fonte de frustração enorme tentar abraçar tudo de uma vez. A transformação moral é um processo artesanal, gradual, é uma construção tijolo por tijolo. Uhum. O conhecimento só vira sabedoria quando ele é vivenciado, testado na prática. A chave não é a pressa, é a constância. É começar, dar o primeiro passo consciente. Exato. Por isso, me parece que a conclusão mais útil da nossa conversa é propor um desafio prático. Algo para levar daqui para a vida real. Uma ótima ideia. Em vez de tentar ser o homem de bem em sua totalidade amanhã de manhã, que tal escolher uma única característica dessa lista e focar nela de forma consciente durante a próxima semana? É uma abordagem excelente, porque cada pequena vitória sobre uma imperfeição, por menor que pareça, é um passo gigantesco. É como um músculo que a gente decide treinar na academia. No começo é difícil, mas com a repetição, o movimento se torna mais natural. Sim. A gente pode até pensar em algumas opções práticas, com base no que as fontes nos trouxeram. Para a indulgência. O desafio da semana seria fazer um esforço consciente para não julgar. Uhum. Toda vez que a crítica a alguém vier à mente, a um político, um vizinho, um parente, o exercício seria parar e tentar substituir o julgamento pela compreensão. Perguntar-se: por que essa pessoa age assim? Só essa pergunta já muda a nossa energia. Ótimo. E uma segunda opção, bem focada na ação: praticar a benevolência ativa. O desafio seria procurar ativamente uma oportunidade por dia para fazer um bem a alguém. E o ponto crucial é, sem esperar nada em troca. Nem mesmo um obrigado? Nem mesmo um obrigado. Pode ser algo pequeno, segurar a porta do elevador, dar um elogio sincero, mandar uma mensagem para um amigo que anda sumido. É o exercício de sair um pouco de si. E a terceira, que talvez seja a mais desafiadora, mas também a mais libertadora: praticar o microperdão. Interessante isso. O desafio seria escolher uma pequena mágoa, um ressentimento bobo que a gente ainda carrega, aquela resposta torta que recebemos, sabe? E trabalhar internamente para liberar isso. Não precisa falar com a pessoa, é um processo interno. De dizer a si mesmo: isso não me serve mais. Exato. Eu escolho soltar esse peso. Como as fontes dizem, o perdão liberta, antes de tudo, quem perdoa. No fundo, esses 3 desafios são jeitos diferentes de colocar a mesma ideia central em prática, né? É sair um pouco de dentro da nossa própria cabeça e olhar para o outro, ou para dentro de nós, com mais compaixão. A escolha de um deles já coloca a pessoa em movimento. Então, para amarrar nossa conversa, partimos da pergunta sobre o propósito do conhecimento espírita e chegamos à conclusão de que a meta é prática, a nossa melhoria moral. Exato. Vimos que as fontes nos dão um guia, um espelho na forma do homem de bem, não para nos culpar, mas para nos inspirar. E entendemos que a grande ferramenta para isso é a caridade ativa, que é o antídoto direto para o egoísmo. Perfeito. E talvez fique um pensamento final para reflexão. As fontes nos dizem que o progresso do mundo depende do progresso moral dos seus habitantes. Parece uma ideia grandiosa, quase esmagadora, né? Sim, muito. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade, qual o impacto real, o efeito cascata que uma única pessoa, decidida a praticar a indulgência em seu pequeno círculo de convivência, no trabalho, na família, pode gerar na grande e complexa teia da humanidade?
Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.